Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Linha. Zamp planeja expandir a operação da Starbucks no país para 1.000 lojas, diz fonte. A Zamp, ela detém as marcas Burger King e Popeyes aqui no Brasil, mudou de controlador recentemente e também mudou a sua estratégia de expansão, focando em marcas que você consegue franquear. Vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. No dia 24 de setembro, a gente vai dar início à última turma de 2024 do Price Strategy Program. Nesse curso, a gente vai apresentar todo o ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que a gente alinha estrategicamente a companhia utilizando o pricing. É o nosso curso de maior NPS, a gente vai trabalhar mais de 11 modelos de precificação no Excel e ele é destinado para quem trabalha com pricing em grandes empresas, consultores de estratégia e quem é líder de companhia e tem price como tomada de decisão estratégica. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da última turma de 2024 do Price Strategy Program. Um curso 100% comigo, via Zoom ao vivo, 3 semanas, 2 noites por semana. Vejo vocês em setembro. Bom, vamos começar aqui falando da Zamp. A Zamp ela foi fundada em 2011 e ela conseguiu a licença das marcas Burger King e Popeyes para operar aqui no Brasil. E ela já faz o seu modelo de expansão via franquias. Então será que houve alguma mudança estrutural nessa estratégia de crescimento via franquia? Para eu explicar isso, a gente tem que começar a falar de uma notícia que saiu no dia 27/9 de 2023. Mubadala avança comendo a Zamp pelas beiradas. Mubadala é o fundo soberano de Abu Dhabi. E eles começaram a comprar participação na Zamp com uma estratégia de expansão em franquias, só que com um modelo um pouco diferente do que a Zamp estava executando. Bom, eles começaram a comprar participação lá no dia 27/9 de 2023 e eles assumiram o controle no dia 22 de fevereiro de 2024. Mubadala assume controle da dona do Burger King. Fundo árabe comprou a participação de 16,8% que pertencia à Fitpart. E aí ela virou controladora do negócio, né? Qual que era a ideia? Uma notícia aqui do Bloomberg, no dia 5 de março de 2024. Mubadala quer montar grupo de franquia sob a Zamp, diz fonte. Pô, mas já é uma expansão via franquia com as marcas Burger King e a marca Popeyes. Qual que é a grande diferença? O que mudou foi o potencial de expansão dessa estratégia de crescimento. Por quê? Eu estou mostrando aqui para vocês na tela quanto que alguém que tenha interesse em abrir uma franquia do Burger King precisa investir. Se você quiser fazer uma loja isolada, 6 milhões e 300 é o capital mínimo inicial. Se você quiser fazer uma loja em praça de alimentação, 2 milhões e 600. Isso Burger King. E se for para Popeyes, como só tem o modelo de praça de alimentação, 2 milhões e 600. Já perceberam que esses valores eles são muito restritivos em relação ao potencial de expansão, porque é difícil você encontrar gente com bastante capital para conseguir fazer esse tipo de investimento. Então, qual era a ideia? A ideia era você conseguir comprar marcas que sejam muito boas e que tenham um investimento inicial em expansão pro franqueado menor. Para executar essa estratégia, eles até mudaram de CEO. No dia 21 de junho de 2024, Breaking, um ex-CEO do McDonald's, vai comandar a Zamp, a dona do Burger King Brasil. O Paulo Camargo, que trabalhou 11 anos na Arcos Dourado, que é a controladora do McDonald's aqui no Brasil, e também fez um grande turnaround lá na Espaço Laser. E aí eles contrataram esse CEO para executar essa estratégia. Por outro lado, agora a gente vai contar um pouco da história do Starbucks e do Subway, que também foram comprados aqui pela Zamp recentemente. O que aconteceu com o Starbucks? O Starbucks ele era controlado por um fundo chamado South Rock, que estava passando por dificuldade aqui no Brasil, e entrou em recuperação judicial no dia 9 de novembro de 2023. Starbucks vai fechar? De quanto é a dívida? Veja perguntas e respostas sobre a crise da marca no Brasil. A South Rock estava sem dinheiro e aí ela começou a fechar várias lojas no final do ano passado do Starbucks e aí todo mundo achava que o Starbucks ia fechar. Entrou em recuperação judicial, mas a South Rock ela também tinha outras marcas. Uma das marcas que não estavam nesse processo de recuperação judicial inicial era o Subway. E o Subway também estava em dificuldade e também entrou em recuperação judicial no dia 14 de março de 2024. South Rock inicia processo de recuperação judicial de operador do Subway no Brasil. Então essas duas marcas, que eram controladas pelo fundo South Rock, estavam em dificuldade. E aí o que aconteceu?
A Zamp, junto com a nova estratégia com a Mubadala, viram que essas duas marcas tinham exatamente aquela característica de expansão muito maior do que a marca Burger King e a marca Popeyes. O que a Zamp fez? No dia 19 de abril de 2024, South Rock aceita a proposta indicativa da operadora do Burger King no Brasil para ativos do Starbucks. Ou seja, foi feito lá uma oferta e a Zamp assumiu o controle da marca Starbucks aqui no Brasil. E agora, recentemente, no dia 16 de setembro de 2024, insaciável, Zamp assume também o Subway no Brasil. Por que essas duas marcas são melhores para expandir comparado com Burger King e Popeyes? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu peguei aqui uma informação de quanto custa uma franquia do Starbucks aqui no Brasil. Atualmente, R$500 mil, muito abaixo dos 2 milhões e 600 que você precisa para conseguir fazer uma loja em praça de alimentação do Popeyes ou do Burger King. Isso, Starbucks, R$500 mil. E o Subway? O Subway fica entre 300 mil e 500 mil reais. Então, vocês já perceberam que essas duas marcas, dado que o investimento inicial é muito mais baixo, o potencial de expansão é muito maior. E agora a gente entra na notícia principal, que a Zamp começou a desenhar esse modelo de expansão para o Starbucks, falando que existe um potencial aí, de uma meta de abrir 1.000 lojas no Brasil no médio prazo. Vamos ler essa notícia de perto para a gente entender qual que é o racional aqui dessa estratégia. Então vamos lá. A Zamp pretende expandir a presença da Starbucks no país para 1.000 lojas, um aumento de 8 vezes em relação às 128 atuais unidades. A empresa brasileira de operação de redes de fast food, que tem o Mubadala Capital como principal acionista, prevê que a expansão agressiva comece em cerca de 2 anos, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto, ouvida pelo Bloomberg News, que pediu para não ser identificada ao discutir informações privadas. Embora o cronograma para o negócio recentemente adquirido ainda não esteja definido, a empresa vê como uma meta de médio prazo, diz a fonte, essa expansão de 1.000 lojas. Então, médio prazo pode ser qualquer coisa, né? A estratégia tem foco em grandes cidades e seus aeroportos, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, onde se prevê uma demanda robusta, e a empresa está de olho em lojas de diferentes tamanhos. Um porta-voz da Starbucks disse que a empresa aguarda o resultado dos processos judiciais no Brasil após o operador anterior ter entrado com pedido de recuperação judicial e acrescentou que a rede de café continua em conversações com a Zamp para operar o mercado do Brasil. Ou seja, está sendo feita uma passagem de bastão entre Zamp e South Rock, né? A Zamp, que também opera os restaurantes Popeyes e Burger King no Brasil, concordou em comprar os direitos do Starbucks da South Rock Capital por 120 milhões de reais em junho, depois que a operadora perdeu sua licença com o Starbucks em meio a processo de recuperação judicial. O CAD aprovou a compra da operação do Starbucks no país pela Zamp no fim de julho. A South Rock fechou quase 1/3 de suas lojas Starbucks antes de sair do negócio, sob o argumento de que suas operações foram prejudicadas por inflação e taxas de juros elevadas decorrentes da pandemia. As ações da Zamp acumulam queda acima de 40% em 2024. Os planos da Zamp aumentariam uma presença da Starbucks que ainda é relativamente pequena no país. Então, qual que é o ponto fundamental aqui? O ponto fundamental é, a gente já sabe qual que é a estratégia. A estratégia é expandir com marcas que têm um investimento inicial muito mais baixo para você conseguir chegar num potencial de expansão maior do que as marcas Burger King e Popeyes. Beleza. Agora a pergunta que fica é, será que é viável você abrir 1.000 lojas do Starbucks aqui no Brasil, sendo que atualmente ela só tem 128? Bom, eu não fiz as análises para saber qual que é o potencial de Starbucks aqui no Brasil. Mas quando a gente pega grandes números, a gente consegue dar uma analisada. Então vamos lá, pessoal. Eu peguei aqui a quantidade de lojas do Starbucks lá nos Estados Unidos. 16.621. Então tem bastante loja lá nos Estados Unidos, né? Vamos comparar aqui com o McDonald's, que também tem operação lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O McDonald's ele tem 13.554 lojas, né, restaurantes. Ou seja, um pouco a menos aí,
pouquinho a menos aí do que o Starbucks. Mas tem lá os 16 mil que é o Starbucks, beleza. Aí vocês podem argumentar, falar assim, olha, mas o poder de compra do americano é muito maior que do brasileiro, certo? Certo. Então vamos pegar aqui, ó, o PIB per capita. O PIB per capita do Brasil, atualmente, em 2024, está em 11 mil dólares, né? Quando você pega dos Estados Unidos, está 85 mil dólares. Então tem aí umas 8 vezes aí de diferença. Bom, e aí, 1.000 lojas dá? Olha, 1.000 lojas ali contra 16 mil que tem nos Estados Unidos, ele fica até bem abaixo do múltiplo se a gente for pegar PIB per capita, né? E quando a gente compara aqui com o McDonald's, ó, o McDonald's aqui no Brasil tem 1.020 restaurantes, né? Então, 1.020 restaurantes, se você perceber que lá nos Estados Unidos tem um pouquinho a mais de Starbucks do que tem de restaurantes do McDonald's, acho que esse número de 1.000 é possível. Obviamente tem outros fatores que precisam ser analisados dentro dessa expansão. Mas se você pega grandes números, esse número não é tão absurdo assim. É possível ter 1.000 lojas? Talvez sim, tá? Mas provavelmente a Zamp, ela tem pessoas muito qualificadas para fazer esse tipo de análise. Agora a gente vai ver se isso daí vai acontecer. Eles falaram que os planos vão começar só daqui 2 anos. Então vai ser difícil a gente analisar esse negócio no curto prazo para saber se esse plano de expansão vai acontecer de fato ou não. Mas o ponto interessante é esse modelo de expansão via franquia muito focado no investimento inicial para o franqueado. Se você tem um modelo de franquia onde o franqueado ele tem que investir muito dinheiro, potencial de expansão muito mais baixo, mas um potencial de rentabilidade mais alto para a franqueadora, né? Quando você faz, né, um modelo onde o modelo de investimento do franqueado é menor, você tem um potencial de expansão muito maior. Obviamente a rentabilidade por franqueado talvez seja um pouco menor, mas como o potencial de expansão é muito maior, eventualmente em termos absolutos esse número possa fechar. Essa é a estratégia que a Zamp vai executar aqui no Starbucks. E provavelmente nos próximos dias a gente vai ver a Zamp falando algo parecido com a marca Subway. Vamos acompanhar, surgindo alguma notícia aqui, eu trago no BTC News. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.